Fala pessoal, Gustavo Rocco aqui. E se tem uma coisa que a nossa geração ama, é a ideia de ficar rico. Mas tem outra coisa que a nossa geração detesta, é a disciplina e a paciência necessária para realmente construir uma riqueza. E eu vejo isso todos os dias, jovens desesperados por uma fórmula mágica, um hack para o primeiro milhão, enquanto ignoram os princípios mais básicos da acumulação de patrimônio. Hoje eu quero que a gente olhe para o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Não para copiar o que ele investe, porque ele joga outro jogo, mas realmente para entender a mentalidade dele, o que ele faz em termos de hábitos e decisões, que a maioria dos jovens de 18 a 25 anos nunca faz, nunca fará. E principalmente porque é exatamente essa falta de alinhamento com a mentalidade dele que impede a nossa geração de construir riqueza de verdade. Então prepara o print, porque a gente vai falar de 3 hábitos de Buffett que são tão simples que parecem até bobos, mas que são segredo da sua fortuna. E eu vou te mostrar como eu, Gustavo Rocco, estudante CLT, estou aplicando esses mesmos princípios para não ser mais na estatística dos jovens que não ficam ricos. Mas fica comigo, porque a verdade é sempre mais valiosa que a ilusão. Então eu vou começar aqui. O primeiro bloco seria um pouco do hábito da leitura compulsiva, ou como conectar a base de conhecimento com a sua realidade de estudante. Então, a primeira coisa que o Warren faz, que a maioria dos jovens ignora, é a leitura compulsiva. Então, eu não estou falando de ler um livro por mês e postar no Instagram. Ele lia e ainda lê centenas de páginas por dia. No começo da carreira dele, eram entre 600 a 1000 páginas por dia. Então pensa nisso. Por que isso é tão difícil para a nossa geração? Que a gente foi treinado por uma gratificação instantânea. Então ler um livro exige foco, exige processar informações complexas, exige paciência. E é muito mais fácil você começar a rolar o feed do Instagram ou ver um vídeo de 15 segundos no TikTok, mas o conhecimento profundo não está nesses lugares. E Buffett, ele dizia, quanto mais você aprende, mais você ganha. E é exatamente isso que eu, como estudante, estou internalizando. Eu não leio só livros da faculdade, eu dedico um tempo para ler sobre gestão, sobre finanças, sobre psicologia. E por quê? Porque eu entendi que antes de querer montar uma empresa ou investir milhões, eu preciso preencher essa minha biblioteca mental. Preciso de uma base de conhecimentos, uma base de dados internos sólida para tomar decisões. E o jovem hoje, ele quer investir em ações de empresas que ele nem entende o negócio, só porque o amigo indicou. E Buffett, ele investe em empresas que ele estudou a fundo por anos. O conhecimento, ele não é um atalho, ele é um alicerce da sua fortuna. Se você não tem tempo para ler, você não tem tempo para construir uma base de conhecimentos. Eu vou falar um pouquinho agora do segundo bloco, a aversão à dívida e a paciência inabalável dele. Então, atacando realmente a mentalidade de consumo imediato, né? Esse imediatalismo. A segunda coisa que o Warren Buffett faz é que a maioria do jovem nunca fez, é ter uma aversão visceral à dívida de consumo e uma paciência inabalável. Então, nosso cérebro, ele foi realmente programado para ter um consumo imediato. Queremos o celular novo, a roupa de marca, a viagem parcelada em 12 vezes, a dívida de consumo. É o maior inimigo da construção de riqueza para a nossa geração. Então, Buffett é conhecido por morar na mesma casa há décadas, dirigir carros modestos e ter um estilo de vida que não reflete sua fortuna bilionária. E por quê? Porque ele entende o poder dos juros compostos. Ele sabe que cada centavo que você gasta em algo, ele não gera mais dinheiro. Está roubando sua capacidade de multiplicar o seu patrimônio lá no futuro. Então, a maioria dos jovens já está endividada com cartão de crédito, empréstimos, com carro ou com viagem, e eles não têm paciência para acumular um capital. Eles querem tudo para agora, e é por isso que quando chega a 30, 40 anos, estão apenas sobrevivendo, enquanto poderia ter uma fortuna se tivesse começado a investir desde cedo e evitado dívidas. E eu, no meu trabalho, eu vivo com um orçamento bem definido, cada centavo que eu ganho tem um propósito, uma parte significativa vai para os meus investimentos e para uma construção de uma reserva de emergência para o futuro, que será
o capital inicial da minha futura empresa. Eu não estou preocupado em ter o último iPhone ou o carro do ano. Estou preocupado em ter a liberdade de construir o meu negócio sem depender de empréstimos bancários abusivos. E a paciência de Buffett é a antítese. Em comparação com a nossa cultura, é bem diferente. Porque essa cultura de tudo para agora, não é dessa forma. Então, eu vou partir agora para o terceiro bloco, que seria o círculo de competência. Como você conecta a sua decisão de focar na base antes de começar a escalar. Então, a terceira coisa que ele faz é que a maioria dos jovens acha chato, é respeitar o seu círculo de competência. E o que isso significa? Ele só investe no que ele entende. Se ele não compreende o negócio, ele não coloca um único centavo lá. Então ele é mestre em dizer não para oportunidades que parecem ser brilhantes, mas que estão fora da sua área de conhecimento. Então a nossa geração ela é viciada em FOMO, Fear of Missing Out. Está em todas, quer fazer tudo, marketing digital, investimento em cripto, bolsa de valores, abrir um e-commerce, tudo ao mesmo tempo. E o resultado, você não se aprofunda em nada, não se torna especialista em nada. E acaba sendo medíocre em tudo. Então, a decisão de eu ter parado com essas coisas e realmente focar em uma foi exatamente para construir e definir o meu próprio círculo de competência. Investindo meu tempo e energia em áreas que eu sei que eu vou me tornar um especialista. Gestão, tecnologia, estratégia empresarial, e eu prefiro ser o melhor em uma coisa do que mediano em 10. Então, Buffett ele entende que o crescimento real vem da profundidade, não da largura. Ele não tenta ser o guru de tudo, ele é o guru de uma coisa, investimento, em valor. Se você quer construir uma riqueza duradoura, você precisa parar de se distrair com todas as oportunidades e focar realmente em se tornar impecável em uma área específica que você realmente ama e entende. E para concluir, as lições de Warren Buffett não são sobre comprar ações da Coca-Cola, são sobre mentalidade, são sobre a paciência para ler, a disciplina para evitar dívidas e o foco para dominar uma determinada área. E a pergunta que eu te faço é se você está disposto a fazer o que a maioria dos jovens nunca fará para realmente construir uma vida acima da média. Você está disposto a ser o chato que lê livros enquanto outros amigos ficam rolando feed? Você está disposto a ser um pão duro que economiza para investir enquanto seus amigos gastam? E eu tô aqui para te mostrar que esse caminho é possível. Mesmo que você esteja começando do zero como eu vou continuar documentando minha jornada de estudos, minha preparação sólida para a construção de uma empresa. E se você quer aprender a pensar como investidor de longo prazo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Qual desses 3 hábitos do Buffett você acha mais difícil de aplicar hoje? Vamos debater um pouco. E mais uma vez, para finalizar, me chamo Gustavo Rocco e a gente se vê na construção da verdadeira riqueza. Valeu, até o próximo vídeo.